É incrível como o tempo está passando. Me lembrei até de um filme antigo, Perdidos no Espaço. Meu Deus, eu estou denunciando cada dia mais a minha idade. Quantos aqui assistiram Perdidos no Espaço? Sabe? Antigo, mas eu estou falando aquele preto e branco, daquele robozinho assim. Perdidos no Espaço, teve um episódio que tinha não sei se era um androide, que dizia: o tempo está passando, o tempo está passando. E eu fico impressionado como o tempo está passando, como o tempo passa rápido, gente. Hoje já é 29 de novembro, acabei com o ano, hoje já é 29 de agosto, quarta-feira já é 1º de setembro, estou colocando o meu pé no 57, gente, entende? Meu pé no 57, interessante, né, que eu perdi um tio, um irmão da minha mãe esses dias, ele estava com 91 anos, e eu liguei para uma tia, não, ele estava com 91? Com 90, alguma coisa assim, 91? Não, 90. Aí eu liguei para uma tia minha, conversando com ela, e eu gosto dessa minha tia, eu tenho uma paixão por ela, gosto de ouvir a vozinha dela. E aí eu conversando com ela, falei: tia, com quantos anos a senhora está? Ela falou: 91. Eu falei: tudo isso? Tudo isso? E nós começamos a rir. Mas sabe como ela está? Sabe aquela pessoa com 91 anos e que você não disse que ela tem 91 anos? Aí ela falou: eu tenho uma tia que a gente chama ela de Medima. E Medima está com 94 anos, meu filho. Eu falei: 94? Eu falei: nossa, você não diz que ela tem 94 anos. Então minhas tias, irmãs da minha mãe, todas estão nessa faixa, debutando, tá? Debutando. Mas elas são lúcidas, sabe, inteiras, e esse corpo assim esbelto, eu herdei da família Cabral, porque a família da minha mãe é Cabral, né, do meu pai é Rangel, então eu herdei da família Cabral, e a família Cabral tem longevidade, vivem muito, né, mas eu quero chegar, se chegar, aos 94 anos, como minha tia, aos 91 anos, inteiro, subindo Caledônia. Falando pro Dodô: vai, meu filho, eu vou atrás de você. Vai, meu filho. E é interessante que o tempo passa e a gente não sente. Não é verdade? Eu não sinto que eu tenho a idade que tenho. Não sinto. Sabe? Eu fico vendo, eu estou tentando aprender uma dancinha para gravar um Reels. Vou convidar o Paulo é bom nisso. Vou convidar o Paulo. Tá? E eu começo, eu vejo essas coisas assim, e eu falo assim: a vida, ela é muito boa de ser vivida, gente. Quando eu estou em depressão, eu digo que não é bom. Mas quando eu estou fora dela, a vida é muito boa de ser vivida. E aí você precisa saber como vivê-la. E nessa campanha, estou pronto, que hoje é o último dia dela, eu quero falar com você o tema que eu dei para essa palavra é: já tenho a unção. Fala comigo assim: já tenho a unção. Porque alguns de nós dizemos assim: eu preciso de unção para isso. Mas nós já temos a unção. Você já tem a unção, eu já tenho a unção. O que falta
é nós nos exercitarmos em cima dessa unção. Já imaginou? Quando Eliseu pediu para Elias que ele queria a unção dobrada dele, a coisa imediata que Eliseu fez após receber o manto de Elias foi voltar em direção ao Rio Jordão, bater com aquele manto na água e dizer assim: aonde está o Deus de Elias? O que aconteceu naquele momento? O Rio Jordão se abriu. Ele precisava ter a convicção, a certeza de que aquela unção que Elias tinha vindo sobre ele. Se você for ler a história de Eliseu, que está lá em Reis, e você for conferir os milagres que Eliseu operou, e os milagres que Elias operou, você vai ver que Eliseu fez o dobro. Até depois de morto, Eliseu ressuscitou uma pessoa. Um corpo foi jogado na sepultura dele, um corpo bateu nos ossos dele e a pessoa voltou a viver. Já imaginou isso? Então, uma coisa que você precisa ter é a convicção. Quando você tem a convicção de que a unção já está sobre você, você precisa exercitar-se em cima dessa unção. Posso ouvir o teu amém, crente? Você precisa se exercitar em cima dessa unção. Jesus, lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, quando ele volta do deserto, do poder do Espírito Santo, sabe para onde ele vai? Ele vai para a cidade dele, ele vai para Nazaré. É muito difícil nós sermos, ou nós exercitarmos a nossa unção dentro de casa. Sim ou não? É lá que você tem que ser mulher de Deus. É lá que você tem que ser homem de Deus. É lá. Quando um dia eu entrei numa crise, né? E eu falei para Deus, Deus, não é possível. Eu tinha volta e meia, o pau quebrava em casa com os meus irmãos. E a confusão começava com o crente. O crente era o pivô da conversa. Por exemplo, quer ver uma coisa? Porque às vezes os irmãos, eles têm a situação de um usar a roupa do outro, né? Mas eu gostava de que meu irmão chegasse para mim e falou: você pode me emprestar aquela camisa? Você pode me emprestar aquela calça? Você pode me emprestar aquela bermuda? Mas não, o irmão não fazia isso. Aí eu ia sair, eu ia procurar, eu falei: não acredito. Aí a confusão, primeiro eu começava, e minha chateação, falando para a mamãe: olha, o João fez isso de novo, não é possível. Aí começava a confusão. Aí a mamãe via: João, por que você fez isso com o Austin? E aí começava a confusão. Eu falei: gente, o crente começou a confusão. E aí eu comecei a orar a orar por mim. Eu falei: Deus, eu quero ser luz aqui dentro. Eu quero agir de maneira correta aqui dentro. Aí houve um desentendimento entre eu e a minha irmã. Aí Deus falou assim para mim: vai lá pedir perdão para ela. Aí eu falei: não quer ser luz? Não quer agir corretamente? Vai lá pedir perdão para ela. Sentei com a minha irmã, conversei com ela e pedi perdão para ela. A partir dali, eu comecei a exercitar aquilo que Deus me deu dentro da minha família. Foi: Deus, não dá para ser crente, santo na igreja, e o contrário disso dentro de casa. Então Jesus, ele vai justamente depois que ele sai do deserto, que ele vai cheio do poder de Deus, ele vai para Nazaré. E ele vai para a sinagoga. E ele abre o texto de Isaías, e ele lê a seguinte declaração, em Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres.
enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus fala que o Espírito de Deus estava sobre ele para fazer tudo isso, para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos e restauração à vista dos cegos e para pôr liberdade os oprimidos. Fala comigo assim: essa também é a minha missão. E é interessante que você e eu precisamos saber que se o cabeça, que é Jesus, estava debaixo desta unção, esta unção também está debaixo de nós, que somos o seu, que está sobre nós, que somos o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E eu quero que você pense nesse aspecto de nós já termos a unção em 3 aspectos. Primeiro, a unção nos capacita para a missão. Fala comigo assim: a unção me capacita para a unção. A unção me capacita, a unção nos capacita para a unção. Jesus, quando deu para os discípulos a responsabilidade de continuar fazendo, de continuar cumprindo o ministério dele, de buscar e salvar o perdido, ele fala para os discípulos lá em Lucas capítulo 24, versículo 49. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Jesus pensou assim, Jesus falou para eles: os meus discípulos precisam viver, precisam experimentar, precisam vivenciar a mesma experiência que eu vivenciei com o Espírito do meu Pai. Em Atos capítulo 1, versículo 8, você vai ver justamente Jesus reafirmando a necessidade desse poder, a necessidade dessa unção. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Posso ouvir o seu amém? Nós precisamos desse poder. Esta unção que está sobre nós, que já está em nós, ela precisa ser apropriada por cada um de nós. Esses dias que nós temos vivido são dias que traz temores. São dias que, se nós pudéssemos, nos trancaríamos e não sairíamos, não sairíamos para lugar nenhum, e também fecharíamos a nossa boca e não falaríamos mais nada. Porque, gente, o momento de mimimi. Tudo que você fala pode ser usado contra você. Tudo. Mas Jesus faz questão de dizer para os discípulos: o poder que eu trago, que vocês vão receber, vão dar condições de cumprir a missão que eu estou entregando para vocês. E você vai ver, quando chega no capítulo 2 de Atos, você vai ver isso aqui se cumprindo na vida dos discípulos, e todos eles que tinham se acovardado, que tinham deixado Jesus sozinho, que tinham negado Jesus, no caso de Pedro, se levanta corajosamente para explicar para o povo o que estava acontecendo. Quando eu estou cheio do poder de Deus, eu não fujo da raia. Sabe quando ele diz aqui, no versículo 8 do capítulo 1, sereis minhas testemunhas? No original fala de mártires. Sabe o que é um mártir? Alguém que morre por uma causa. O poder do alto que nos reveste, que é o Espírito Santo, nos dá condições que, se for necessário, eu morro por Jesus.
Agora é hora de ser muito macho. De ser muito mulher. Agora é hora, gente, de botar a cara a tapa. Agora não é hora de, isso não é comigo. Agora não é hora de ter espírito de Herodes. Não, Herodes não, Pilatos. Sabe o que é o espírito de Pilatos? Eu lavo as minhas mãos. Ou seja, isso não é comigo. A unção que Deus nos dá é uma unção que nos capacita a cumprir a nossa missão. Uma outra coisa importante, quando nós pensamos na unção, fala assim mesmo, fala comigo, a unção me ensina. A unção me ensina. Jesus falando do Espírito Santo, lá em João capítulo 16, a partir do versículo 13, ele diz assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Olha o que ele fala sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai anunciar as coisas que hão de acontecer, que o Espírito Santo vai guiar a toda verdade. Que verdade é essa? A verdade de Deus. O que ele vai anunciar? As coisas de Deus. Existe um sentimento no meu coração, que a Bíblia fala sobre unidade da fé e unidade do Espírito. A unidade do Espírito nós já temos. Tanto que a Bíblia fala que nós temos que preservar a unidade do Espírito. A unidade da fé, nós estamos caminhando para ter. Por isso que existe tanta divisão, tantas doutrinas. Mas uma coisa que eu vou me reportar novamente a Elias e Eliseu, quando Elias estava para ser arrebatado, no dia que ele estava para ser arrebatado, todos os profetas sabiam que aquele era o dia que Elias seria arrebatado. Tanto que eles chegaram para comunicar isso para Eliseu. Eliseu falou: tá bom, eu sei. Então, o convencimento que eu tenho é que quando estiver próximo, estiver chegando o dia da volta de Jesus, toda a igreja vai saber. Nós vamos sentir no Espírito, está chegando. É por isso, querido e querida, é que você precisa mergulhar nas verdades de Deus. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa se converter. Porque quando você se colocar para ler, essa unção vai ensinar vocês. Essa unção vai abrir o seu entendimento. Existe uma opressão sobre algumas pessoas. As pessoas podem estar assistindo na televisão, assistindo uma série de Netflix, pode estar frente da televisão, maratonando, várias séries do Netflix, na frente da televisão, assistindo a novela, na frente no YouTube ou no WhatsApp, ninguém não sente sono. Nessa hora não tem sono. Vai ler a Bíblia. Tem alguma coisa errada aí, gente. Tem alguma coisa errada aí. Algumas pessoas sofrem de uma opressão maligna para não ler a palavra, para não entender a palavra. É uma opressão maligna. Como é que lê qualquer coisa, como é que assiste qualquer coisa, não sente sono? Vai ler a Bíblia.
Eu já vi pessoas caírem oprimidas diante da leitura da Bíblia. Assim, pum, não consegue. Não consegue. Existe uma coisa espiritual aí. Existe uma coisa também natural. Tem situações que nós precisamos nos disciplinar. Precisamos nos disciplinar. Sim, Ana, mas está lembrando de uma pessoa que nós conhecemos, que era só ele ler, se colocar para ler a Bíblia e dormia. Um dia ele compartilhou isso na célula. Falei, pastor, eu não consigo. Eu vou ler a Bíblia e durmo. Falei, querido, vamos orar. Botei a mão sobre ele e sai. Pronto, esse homem é um homem de Deus. A partir daquele dia, desse dia, Deus trouxe libertação a ele. Eu tinha uma pessoa na célula, na casa de uma pessoa, uma mulher inteligente, e ela um dia compartilhou, eu falei, pastor, eu não consigo entender a Bíblia. Eu falei, deve ser a versão. Aí no final, assim, depois do final da célula, me traz a tua Bíblia para eu poder ver qual é a versão. Aí quando ela veio me mostrar, eu falei, Jesus, tem alguma coisa errada aqui. Porque a versão era NTLH, nova versão da linguagem de hoje. Eu falei, não. Aí um dia eu conversei com o bispo Francisco, falei, bispo, tem alguma coisa errada nessa pessoa. Ela não consegue entender a Bíblia, tem alguma coisa prendendo a mente dela. Hoje essa mulher é uma das mulheres mais participativas do Cefap. Vejo o Jaime elogiando direto ela. Gosto, fulano tal, tá uma águia nas verdades de Deus. Quero que você entenda isso. E agora a questão de colocar na agenda. Você precisa colocar Deus na agenda, gente. Porque se você não colocar Deus na agenda, o seu tempo com Deus na agenda, qualquer coisa vai tirar você do seu tempo com Deus, do seu tempo de oração, do seu tempo de leitura, qualquer coisa. Então você precisa ter a convicção, a certeza que nós temos uma unção que nos ensina. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 27, olha o que diz aí, 1 João capítulo 2, versículo 27, diz assim, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Observa o que João está falando aqui. Ele está dizendo que nós não precisamos de ter alguém para nos ensinar, porque essa unção nos ensinará. Gente, olha para Paulo. Pedro, João e companhia gastaram tempo ensinando Paulo sobre Jesus? Não. E está claro isso. Ele teve uma revelação de Jesus, sabe aquele tete a tete? Meu filho, deixa eu te ensinar. Quando eu leio as cartas de Paulo, existe uma carta, um capítulo de Romanos, que eu acho simplesmente fantástico. Para mim, Romanos 14 é o equilíbrio da vida cristã. E ele fala uma coisa surpreendente. Ele diz assim, nada é impuro, salvo para aquele que a considera impuro. Eu falei, cara, esse cara tem uma revelação. Ele diz assim, alguns guardam dias, outros não guardam dia nenhum, mas tanto um como o outro faz aquilo para o Senhor. Então, quando eu leio o que Paulo escreve, a maneira como ele escreve, a maneira como ele se expressa, e olha que o próprio Pedro falava que aquilo que Paulo escrevia era difícil de compreensão, era profundo. Pedro falando da maneira como Paulo se expressava, como Paulo escrevia. Só que João diz que nós temos uma unção que nos ensina. Uma moça que era formada em letras, com especialização em português, estava no Instituto de Vencedores. No final de uma aula,
Ela falou, pastor, preciso da sua ajuda. Eu falei, o que foi, querida? Ela falou, eu leio a Bíblia e parece que eu sou analfabeta. Eu não consigo entender. E olha que eu sou formada em letras, com especialização em português. O que acontece com esse livro? Eu falei, é porque a Bíblia não é um livro natural. A Bíblia é um livro espiritual. Então, quer conhecer a Deus? Quando você for para a Bíblia, ora assim, Espírito Santo, me dá entendimento dessa palavra. E você vai ver Deus fazendo isso com você. Estão entendendo? Gente, muitas vezes eu cheguei no culto e falei, não acredito. A pessoa estava pregando o que Deus estava falando comigo. Eu falei, não é possível. Muitas vezes, teve um domingo que nós viemos do Rio e passei em casa, deixamos a Mel e viemos direto para casa. Ana Maria falou assim, você sabe o que você vai pregar? Eu falei, sei, eu tenho um versículo. Mas eu não tinha todos os pontos naquele dia, eu tinha um versículo. Antes de chegar aqui na frente, falei, Deus, me ajuda neste momento. Quando eu me vi pregando, eu falei, gente, parece que eu tinha todo o script. Eu quero que você entenda que você tem uma unção que ensina a você. Ele diz assim, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Ou seja, essa unção que nos ensina a permanecer nele. Nos ensina a botar o pé firme em Jesus. A não arredar o pé. Chova a pedra. Então nós temos uma unção que nos ensina. Eu tenho uns ataques de rebeldia. Quantos não têm ataque de rebeldia aqui? Eu tenho uns ataques de rebeldia. Eu lembro de uma situação vergonhosa, uma vez discutindo com a minha liderança, e eu virei para ele na época, não é o bispo Francisco não, tá, gente? Uma pessoa que passou na minha vida, e eu falei para ele, eu não preciso de você. Eu sei o que Deus quer de mim. Em alguns aspectos, eu sei mais do que você. Olha a pessoa rebelde. Olha a pessoa rebelde. Mas, sabe o que eu estava querendo dizer para ele? Que eu também tinha uma experiência profunda com Deus. Eu não posso descartar a experiência que o Rodolfo tem com Deus, que o pastor Rodolfo tem com Deus. Eu não posso descartar a experiência que a Renilda tem com Deus. Não posso descartar. Existe um problema muito sério quando as pessoas chegam para você e falam assim, vai pedir um conselho, né? E falam assim, Deus falou comigo. O que eu posso dizer para ela, gente? Se Deus já falou, então tá bom, tchau. Deus já falou. Só que nós precisamos saber que eu preciso conferir com pessoas mais experientes se aquilo que você está dizendo que Deus falou com você, realmente foi Deus que falou. Porque tem cada revelação. Uma vez um discípulo meu chegou para mim assim, novo convertido, ele falou assim para mim, Washington, Deus falou comigo. Eu falei, falou o quê? Que Ele quer que eu viva na carne. Eu falei, Deus falou que Ele quer que você viva na carne? Eu falei, querido, me fala uma coisa, calma aí, qual foi o versículo que Deus falou com você? Fala para mim. Ah, está lá em Filipenses, está aqui esse texto que Paulo fala, que para ele
morrer é lucro, mas por causa da igreja, ele escolhia viver na carne. Eu falei, querido, viver na carne aqui é o estar vivo. É nesse sentido. Melhorou a revelação? Entendeu? Então, tem horas que eu preciso de pessoas mais maduras para melhorar a revelação. Ajustar a revelação. Entender melhor. Lógico que depois que eu tive esse ataque de rebeldia em relação a essa liderança, eu fui lá e pedi perdão para ele. Falei, querido, me perdoa. Porque esta pessoa, ele foi um balizador na minha vida. Em muitos aspectos. Eu precisava dele na minha vida. Nós discordávamos, nós discutíamos e nos acertávamos. Então nós temos uma unção que nos ensina. Fala comigo assim, eu tenho uma unção que me capacita a cumprir a missão. Eu tenho uma unção que me ensina. E por último, a unção nos transforma. A unção nos transforma. A unção de Deus tira de nós completamente o espírito de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, Gabriela. A unção de Deus tira de nós esse espírito de Gabriela. Fico muito preocupado como uma pessoa diz que está em Deus e não tem mudanças nela. Fico muito preocupado com isso. Porque todas as pessoas que passaram pela minha vida ao longo dos anos de ministério, que não tinham uma mudança, eu falei, gente, esse povo não converteu não. Como diz o André Valadão, não é crente não. Esse povo não é crente não. E aí, quando aquelas pessoas foram de fato, tiveram uma experiência real com Jesus, aí houve uma transformação, aí houve uma mudança. Então, a unção, ela nos transforma. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. A partir do 17 ao 18, diz assim, ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados. Fala comigo assim, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, o Espírito Santo, ele nos transforma. A imagem de Jesus. O propósito maior de Deus para a sua vida, para a minha vida, é nos tornar semelhantes a Cristo. E observa que ele fala aqui que o Espírito do Senhor nos transforma de glória em glória. A ideia aqui é que a cada dia, eu e você, sejamos mais parecidos com Jesus. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Existe uma situação quando Saul é ungido por Samuel a ser rei, para ser rei de Israel. Samuel diz o seguinte para ele, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Ele diz assim, o Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será o que, gente? Mudado em outro homem. Fala comigo assim, transformação. A unção nos transforma. A unção nos transforma. A ideia aqui é que a cada dia, eu e você, sejamos
diferente. Estejamos crescendo, tendo uma revelação de Deus maior, mais profunda. Eu tenho, esses dias, gravado um vídeo diariamente, um vídeo curtinho. Eu estava até gravando outro dia aqui na igreja com a Dani, e ela falou: você está ficando bom, né? Porque eu descobri que se você falar até 1 minuto, o Instagram não corta. Se você falar 1 minuto e 1 minuto e 2, aí o Instagram corta. Então você tem que ser muito rápido no que você vai transmitir. E sinceramente falando, todos os dias, Deus tem me dado algo novo para falar. Todos os dias. Hoje eu estava começando a trilha, começando a subir os 600 degraus, 600 degraus do Pico do Caledônia, em direção ao Pico do Caledônia. Aí eu falei para ele assim, tem que gravar o vídeo. E Deus me deu aquilo na hora. Falei: Dodô, põe alguém, vamos lá, na hora. Então, é tão bom você ver Deus dando dele para você. É tão bom você ver Deus transformando você. Gente, eu não suportava isso que está aqui acontecendo. Ó. Eu me vendo na televisão, eu falando ao vivo no YouTube, pregando. Eu no Instagram, eu não gostava disso. Eu não gostava de me ver e me ouvir. Não gostava. Não gostava. Hoje eu não tenho nenhum problema. Me acho o máximo. Brincadeira, tá, gente? Mas sabe que aquela história assim, você está de bem com você? Eu estou de bem comigo. Deus faz isso, Deus executou essa transformação. Então assim, nós temos uma unção que nos capacita para a missão, uma unção que nos ensina e uma unção que nos transforma. E Deus quer que você e eu tenhamos essa convicção, que nós já temos essa unção. Talvez alguns de nós, nesses dias, precisamos ser renovados nessa unção. Quero que você fique de pé. Você que está em casa, se você também puder ficar em pé. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e você comece a falar com o Espírito Santo. Comece a falar com o Espírito Santo. Comece a dizer para o Espírito Santo em que aspectos da sua vida ele precisa tomar o controle. Em que aspectos da sua vida ele precisa transformar. Se você precisa ter o seu entendimento aberto para a compreensão da palavra de Deus, fala assim: Espírito Santo, me ensina, me ensina, me ensina. Se você se acha incapaz para realizar a obra de Deus, fala para o Espírito Santo: Espírito, me reveste de poder, me reveste de poder, me reveste de poder. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, Espírito Santo. Começa a falar com o Espírito, começa a falar com o Espírito, começa a falar com o Espírito. Espírito Santo, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor foi enviado quando Jesus subiu, para que nós pudéssemos dar continuidade à obra do Senhor Jesus, porque Ele havia nos ordenado para fazer discípulos de todas as nações. E Ele foi tão claro,
de que Ele enviaria o Senhor para nos revestir de poder, para nos encher da Tua glória, da Tua coragem, da Tua ousadia, das Tuas verdades. Ah, Senhor, Senhor, nós recebemos e queremos uma renovação sobre nós nesta noite. Em nome de Jesus, venha sobre a Tua igreja nesta hora. Venha e derrama da Tua glória, derrama do Teu poder. Que cada coração esteja, Senhor, aberto, vulnerável, para receber o toque do Senhor. O toque do Senhor renovando a unção que já foi dada, renovando os dons e os talentos, renovando a força que há em Ti. Receba, receba, receba nesta noite. Coloque a tua mão direita sobre a tua cabeça. É o Senhor colocando sobre você. Abra a tua boca e busque, clame, diga a Ele: Espírito Santo, eis-me aqui. Espírito Santo, enche-me do teu poder, enche-me da tua glória. Eu creio que o Senhor me capacita. Eu creio, tantas vezes tenho vontade de falar de Ti, mas eu tenho calado a minha boca. Senhor, eu não quero mais fazer isto, mas eu quero falar, eu quero ser ousado, eu quero ser ousada, porque eu sei que no abrir da minha boca, o Senhor me dará as palavras certas. Eu vou, através do Senhor, com o Teu poder, abençoar o meu vizinho, abençoar o meu amigo, a minha amiga, a minha família, aqueles que o Senhor colocar no meu caminho. Eu quero permitir, eu permito, Senhor, que o fluir do Teu poder esteja sobre mim, fluindo a cada dia. A cada dia, o meu testemunho por Ti será um testemunho vivo da glória do Senhor. Amém. Espírito Santo, Espírito Santo. O Senhor diz que aonde o Senhor está, ali a liberdade. Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor está neste lugar. O Senhor está em cada um de nós. E todo tipo de prisão que porventura esteja em algum de nós, que o Senhor esteja quebrando agora, Espírito Santo. Toda prisão nas emoções, todo cativeiro na alma, desfaz agora, Espírito. O Senhor é a unção que quebra o jugo. Quebra esse jugo agora, em nome de Jesus. Quebra esse jugo na alma, Quebra esse jugo. Quebra esse jugo, Senhor. Toda prisão na mente. Para fechar o entendimento, a compreensão, a palavra, ao Evangelho, que seja quebrado agora em nome de Jesus. Que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, vai ministrando o Espírito, ministra na alma, ministra na mente, ministra no corpo, ministra no corpo, toda enfermidade, remove agora em nome de Jesus, Pai. Hipertensão, Senhor, oh Deus, normaliza a pressão, oh Senhor, traz cura neste momento, Pai, traz cura neste momento. Diabetes, Pai, câncer,
qualquer enfermidade no sangue, Senhor, que o Senhor esteja curando agora. Vai ministrando o Espírito Santo, vai ministrando o Espírito Santo, vai ministrando o Espírito Santo. Oh Espírito, envolve-nos com a Tua presença, envolve-nos com o Teu calor. Oh Espírito, oh Espírito, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo. Se renda ao Senhor Pra conhecer totalmente a Ele. mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo. Sim, Senhor, nesta noite nos rendemos a Ti. Eu me rendo. Só o Senhor pode nos saciar Pra totalmente. conhecer-te Sim, Senhor. mais, pra conhecer. Precisamos te conhecer. Mais, eu me rendo. Oh Espírito Santo, nos rendemos a Ti. Nos rendemos. Toma-nos, Senhor. Toma-nos, ó Deus. Mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo. Nos rendemos. Somos Teus, Senhor. Eu me rendo. Somos Teus, Senhor. Pra conhecer-te mais, pra conhecer. Sim, Senhor. Queremos Te conhecer mais. De poder, sopra em meu viver, Faça faz isso. Teu querer, faz Teu querer. Declara isso. Em mim, feito vendaval sobrenatural, faz Teu querer, faz Teu querer. Faça, Senhor. Em mim, Faça, Senhor. Essa igreja Te ama. Essa igreja é Tua, Senhor. Faça o Teu querer em nós. Faça o Teu querer em nós. Ele é o melhor. O Teu querer é o melhor. Oh, aleluia. Declara isso. Como um vendaval. Sim, Senhor. Venha como um vendaval. Oh, Deus, sobre as nossas vidas. Faz Teu querer, faz Faz Teu querer. Em
Sopra o teu poder, Senhor. Sopra o teu poder sobre nós. Faz teu querer. O teu vento, Espírito Santo de Deus. Em mim. Vento de Oh, poder. Deus. Declara de Venha, novo. Senhor. Venha sobre nós. Vento de poder. Que este vento leve tudo, Senhor, que não te agrada. Declara. Mas que este vento nos leve aonde o Senhor quer nos levar. Aleluia. Leva-nos, vento do Espírito. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vento de poder, faz teu querer em nós, faz teu querer em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor veio para glorificar a Cristo. Faz teu querer em nós, faz teu querer através de nós, e coloca o nome de Jesus bem alto, em nós e através de nós. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, obrigado, Senhor, por este momento, obrigado pela tua presença, obrigado porque nós já temos a unção, a tua unção que nos capacita para a missão, a tua unção que nos ensina, a tua unção que nos transforma. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, que durante toda esta noite o Senhor tenha liberdade de continuar nos ensinando, de continuar ministrando sobre as nossas vidas, e que essa semana seja uma semana onde nós, como filhos de Deus, sejamos guiados por Ti, direcionados por Ti,